Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Esther. Se eu fazer algum culto e precisar de uma cantora, a irmã Esther, convide ela, eu a recomendo. Já acredito que o pastor também libera, meu filho? Não, o pastor libera. Glória a Deus. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, vamos continuar o estudo de terça. Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6. Aleluia! Nós vamos ler do 6 ao 15. Vamos lá, meus irmãos, diz assim o texto: Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7, a igreja. Quem é que dá o crescimento? Deus. Quem é que dá o crescimento? Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Receberá o quê? Galardão. Segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos favores de Deus. Benefícios de Deus. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém foi poderoso o fundamento que está hoje, o qual Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará a verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo proverá, ou seja, a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E a obra se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, pelo triz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua santa, bendita e poderosa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que traga cativo todo o pensamento da tua palavra. Torna-nos sensível, Senhor, a tua voz. Torna-nos sensível, a Deus, a tua palavra. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento e faz-nos entender a tua vontade, o teu querer, Senhor. Abre os olhos agora, abre a mente, Senhor, agora. Eu te peço, fale conosco, Senhor, exorta-nos, consola-nos, repreende-nos, ensina-nos, ó Deus, mostra-nos, Senhor, para que nós possamos te servir de uma maneira que te agrade, que louve e engrandeça o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos amados irmãos, terça-feira, quem estava aqui terça-feira? Deixa eu ver. Quem sabe eu posso recapitular. Eu vou recapitular um pouquinho. Nós estivemos falando com base no versículo de 1 ao 5. E eu falei um pouco sobre o 9, mas os versículos de 1 ao 5, logo o primeiro, Paulo fala que na igreja de Corinto existia crentes carnais e meninos na fé. Mas deixa eu lhe explicar. Existem só no primeiro versículo e no segundo 3 tipos de crentes. Olha para cá: o carnal, o menino e o espiritual. Pastor, qual é a diferença? Simples.
Toda mamãe e todo papai vai entender. A comida da criança, ela é diferente do adulto, sim ou não? A educação, a instrução, a turma, a escolaridade é diferente do adulto, sim ou não? Do berçário aos jovens. Os jovens estão aí terminando o ensino médio, entrando na faculdade. O nível é ou não é outro? Espiritualmente é a mesma coisa. O que é, irmãos, o crente carnal? O que é o crente menino? O crente menino, irmão, preste bem atenção, isso aqui é em respeito ao conhecimento de Deus. Quem aceitou Jesus ontem, ele é o crente menino, porque ele não conhece nada, mas nada sobre Deus. Então, espiritualmente, não se ofenda, espiritualmente ele é, irmão, não sei se eu posso chamar, irmão Dedé, pode? Irmão Dedé, ele é menino porque ele aceitou Jesus ontem, ele não sabe nada sobre Deus. Então, espiritualmente, como uma criança, ele vai precisar aprender, ser carregado no colo, vai chegar a uma certa idade, daqui a Rebeca, dali a Rebeca, daqui um ano. Lembro-me como se fosse hoje, eu estava na Serra trabalhando, quando a Damara mandou um áudio dizendo, Val, isso a Rebeca está andando, eu disse, mentira. Ela mandou um vídeo para me acreditar. Eu saí de casa, eu não andava, questão de 2 horas eu estava andando, pois é verdade. Ela mandou o vídeo, a menina correndo de uma cadeira para outra, quase caindo. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu disse aqui no culto passado que Paulo viveu em Corinto 1 ano e meio, 18 meses, instruindo ele no versículo 2. Eu vou repetir no versículo 2: com leite vos criei, não com manjar, porque ele não podia, nem tampouco agora podeis. Se o irmão Dedé for almoçar um mocotó e der para a filhinha dele, ele vai adoecer a menina. Ela não aguenta comer ainda, chambari. Então, espiritualmente, tem pessoas na igreja que eles não aguentam, eles não suportam, porque eles não entendem. Espiritualmente não é diferente, porque Paulo passa 1 ano, 18 meses, 1 ano e meio. Apolo ficou, eu acho que ficou também mais ou menos 1 ano e meio. Eu disse aqui terça-feira, somando tudo, mais ou menos 5 anos. Aquela igreja já tinha 3 pastores, 3 dirigentes. E Paulo escreve depois de 5 anos, dizendo, olha, já passou 5 anos, vocês estão do mesmo jeito, vocês não cresceram, vocês são meninos, vocês são carnais. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isto é algo produzido pelo Espírito de Deus na vida do crente. Mas a igreja de Corinto, depois de 5 anos, não estava produzindo esses frutos. O Espírito Santo de Deus não é culpado. Ela teve 3 pastores. Aqui no texto diz que o crescimento que dá é Deus. Então a culpa não é dos pastores, a culpa é dos irmãos que viveram a vida toda só no leite. É, irmão. Os irmãos viveram 5 anos da papa. Mamão com açúcar. Deixa eu lhe dar uma instrução. O pastor já falou aqui antes. Irmão, toda profecia, porque Deus fala, irmãos, através de sonhos, profecia, revelação. Por isso que Paulo disse assim, olha, eu prefiro que vocês ninguém fale línguas, tenham dons, mas eu prefiro que todos sejam um profeta. Porque o profeta, ele não precisa de ninguém para profetizar, ele sozinho chega e diz, assim diz o Senhor, assim, e acabou-se. Acredite
interpretou assim, então só ia 2 pessoas. É necessário. A igreja está aqui. Eu falo em línguas, Deus precisa levantar um intérprete. Se ele não me der o dom de interpretar, alguém vai ter que interpretar. Então precisa de 2 pessoas para entregar uma profecia para a igreja. E o profeta não precisa de ninguém. Deus fala no ouvido dele, está no coração dele, entrega essa força, ele sozinho. E vai, olha isso aqui é sério. Esta igreja de meninos é a única na Bíblia que está escrito, Paulo diz, olha, vocês têm todos os dons e não há necessidade nenhuma de dom espiritual. Uma igreja de meninos tinha revelação, tinha profecia, cura, governo, administração, tinha tudo, mas eram todos meninos. Glória a Deus. O que nós vemos hoje, irmãos, por aí, tem gente que entrega revelação, adivinhação, tem gente que entrega profecia para uma igreja que não é para a igreja, tem gente que expõe os outros que não é para expor. Tem profeta aí que acha bom expor os outros, não. Glória a Deus, aleluia. Então tem que aprender, tem que crescer e amadurecer. Irmãos, mas o pior, irmãos, olha o problema que tinha nessa igreja. Eu disse aqui terça-feira, a igreja ficou dividida em 4 grupos. Quem lembra? Por isso que ele disse, olha, eu plantei, ele que fundou a igreja. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Só que no versículo anterior ele cita Pedro, Cefas, Pedro. Então lá tinha 3 dirigentes. A igreja ficou dividida, irmão. Enquanto estava só Paulo, estava bom, porque todo mundo obedecia a Paulo. Aí depois veio Apolo. Aí ele dividiu em 2 grupos. Aí o grupo do Apolo só obedecia a Apolo. O grupo de Paulo só obedecia a Paulo. Depois do seu dirigente só obedecia a Pedro. A igreja foi dividida. Não, eu só obedeço Pedro porque eu gosto de Pedro pregando. Eu só obedeço Paulo porque eu gosto de Paulo pregando. Eu só obedeço a Paulo porque a Paulo é pentecostal, aqueles que pulam. A igreja ficou assim dividida. E por incrível que pareça, ainda hoje existe. Por quê? Porque existe crente menino encarnado. Ah, eu só obedeço. Vou repartir aqui. Eu só obedeço a pastora. Se a pastora sair, conhecido o nome, eu não obedeço para ninguém. A pastora não está aqui, ela também é pastora. Você está enganado. Você está enganada. Não obedeço pastora, só obedeço pastor. Você está enganado. Você vai obedecer crente espiritual, obedece o porteiro, obedece a zeladora. Está escrito aos Gálatas
obedecer os mandamentos já é suficiente para você chegar no hospital e dizer: levanta em nome de Jesus. Porque quem tem poder de perdoar, tem poder, irmãos, para mandar qualquer enfermo levantar, e ele vai levantar. Aos Gálatas, Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou você está andando no espírito, ou você está na carne. Eu trouxe aqui, não sei se foi uma revelação terça-feira, mas eu disse que as características de um crente carnal ou menino é. Aí vai. Se você não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, note que isso daqui é algo do seu espírito. Eu não preciso de visitar para saber isso. Isso é uma coisa que você é a primeira pessoa a identificar este problema. Você não tem vontade de orar, de ler sua Bíblia, de vir para o culto. Você é um crente carnal. Você está andando na carne. Por quê? Você está fazendo só a vontade da carne. O Espírito inclina para as coisas de Deus. O Espírito te leva a jejuar. O Espírito te leva a ler a Bíblia. O Espírito te impulsiona para vir para o culto e adorar a Deus. Quando o seu líder for lhe visitar, o pastor, o seu líder, vou visitar o irmão porque eu suspeito que ele está fraco na fé. Já faz tempo que você não está tendo desconfiado de você mesmo. Quando os outros estão desconfiando, o caso já é grave. Em alguns casos, nem o pastor visitando resolve mais. Porque a carne já dominou. Por que não dizer o pecado? Eu disse aqui também terça-feira que o pecado é comparado com uma gestação. João disse uma vez: a concupiscência sendo gerada dá à luz o pecado, e uma vez o pecado abortado gera a morte. Eu disse aqui terça-feira e vou repetir: existem mulheres que vão descobrir outro dia. Uma mulher falou para mim que estava com 3 meses grávida e foi descobrir que estava com 3 meses grávida. Não sei como. Existem mulheres que com 3 dias já começam a vomitar. Outras com 1 mês, 2 meses. Então ela fica algumas semanas sem saber que está grávida. O pecado é a mesma coisa. Torna a pessoa insensível. Todo mundo olha para uma mulher com 3 semanas, 4 semanas, não vê uma barriga de nada. Ninguém desconfia que ela está grávida, é só pecado. A concupiscência, o que é concupiscência? É o desejo desenfreado. Se você, meu irmão, sente desejos ardentes, pode ser por chocolate, pode ser por qualquer coisa. Se você não controlar esse desejo aí, ele vai igual um feto, ele vai crescendo, ele vai sendo gerado. Daqui a pouco se torna de fato um pecado consumado, e daqui a pouco ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e dá à luz. Uma vez deu à luz, tchau, obrigado, morreu de novo fulano de tal. Não quer vir mais para a igreja, não ora mais, não jejua mais, não lembra mais, morreu. O pecado fez isso com ele. Eu já disse aqui em outro culto que existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física todo mundo sabe. Bateu a cachola, seja lá o que for, acidente de coração, infarto, bala, faca, moço, ali acabou o corpo. Só que existe a morte espiritual e a eterna. A morte espiritual está lá em Lucas capítulo 15. Se não me falha mal, versículo 24, quando o filho pródigo volta, o pai diz assim: este meu filho estava morto e reviveu. Morte espiritual.
se afastou de Deus, se entregou ao pecado, voltou, estava morto e reviveu. E a morte eterna, irmão, é quando o corpo, se o corpo morrer e aquela pessoa está morta espiritualmente, não vai dar outra. Morte, uma vez morte espiritual, morte física, morte eterna. Tchau, obrigado. Já deu a hora. Glória a Jesus. Versículo de número, capítulo 1, versículo 21 de Tiago. Vamos lá. Eu vou parar por aqui. Tiago 1, 21. Quem encontrar pode ler algo no som. Alguém aí? Glória a Deus, aleluia. Sabe que eu vou pagar? Sabe que eu vou pagar? Ah, não, vai me ligar. Aleluia. 1, 21. Não, microfone. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz agitada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha para cá, versículo 6. Paulo diz assim: ó, eu plantei, planta. Apolo regou, jogou água. Olha para cá, jogou água, pulou. Mas Deus deu crescimento. Tiago 1:21. Recebei com mansidão, não se zangue com a palavra. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Todo enxerto em planta tem que cortar uma parte para meter outra. Na hora que corta, chora. Sai a seiva. O que dá crescimento, irmão, no crente, não se engane não. Kawaii, TikTok, não é água, não, é a Bíblia. Peguei a água, é a Bíblia. A palavra em voz enxertada, porque a palavra tem o poder de arrancar toda a imundícia. Está aqui, ó. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em voz enxertada. Eu já disse aqui em outra pregação que nós somos ruins, irmão. Nós não é boa bisca. Tem crente que quer ser santarrão, quer dar uma limpa, mas não é não, irmão. Pisa no telhado para você ver. Porque Jesus disse que nós temos que amar nossos inimigos, falar bem de quem fala mal de nós. Não é para falar mal de quem fala mal de nós, não. É para falar bem de quem fala mal. Não é para difamar. Porque, irmão, difamar, tem pessoas que ele é bom, só por bom. O cara não presta para nada. Aí o crente vai difamar o cara que já não presta. O cara já não presta para nada, para quem que você vai arrebentar com ele? Isso é difamação. Não, pastor, mas o cara não presta mesmo. Quem não presta é nós que agimos assim, irmão. Glória a Deus, aleluia.
cara feia, ou é fome, ou é um espírito amargurado. Não vale por causa disso não. Levante a cabeça. Se quiser cara feia para você, dê um sorriso para ele. Quem tem um espírito de Deus, irmão, não é para fazer um cara feio, nem careta não, nem para olhando de lado não. Para andar sorrindo mesmo. A essa igreja, Paulo diz, regozijai-vos. Fica triste não, irmão. Diga assim, Jesus, muito obrigado. Eu sou ruim. Vai tirando, tira as coisas também que é no meu coração, que é na minha vida. Faça isso que Deus vai te dar vitória. Agora, se você ficar remoendo, resmungando, achando ruim, não tem como ser cortado alguma coisa ruim de nós. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus restaure a sua saúde, ao seu ministério, a sua vida, em nome de Jesus. Que você cresça mais e mais, que você seja curtido na sua casa, no seu trabalho,